Gente, boa noite, tudo bem? Estou aqui hoje pela Faculdade Católica Paulista, tá? No estágio de educação especial e inclusiva, com a dona Dilza, tá? Mãe, pedagoga, psicóloga, tá? Leciona na Prefeitura da Educação Infantil nas escolas de Itaquaquecetuba e no 4º ano no Estado, né? Eu resolvi fazer essa entrevista com ela porque é uma profissional que tem uma certa convivência com crianças, né, com autismo, né, tem uma certa experiência com pessoas com autismo, né, e também queria agradecer também a responsável por estar deixando fazer essa entrevista, a Egli, né, do Instituto Andorinhas Baltazar, que nos concedeu o espaço, né, Egley? Boa noite para você também, Egley. Boa noite. Muito obrigado, viu? É um prazer. Dona Dilza, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, gente? Boa noite. É um prazer estar aqui com a senhora em nome da Faculdade Católica Paulista, tá? Prazer é todo meu. O objetivo dessa entrevista é a gente um bate-papo, eu vou fazer algumas perguntas para a senhora sobre o autismo. E eu sei que, assim, na nossa conversa, eu vi que a senhora tem um grande conhecimento, né, como a senhora já tinha me falado, né? E eu queria entender um pouco, né? Qual que é a importância do preparo para a inclusão escolar? A importância é muito, muito grande. A escola, ela ainda está se adaptando, né? Mas acredito que a gente vem avançando, né, bastante, né? Porque a gente, antigamente, a pessoa com deficiência, ela era escondida dentro de casa, nos porões, muitos até acorrentados, né? Eles não eram vistos pela sociedade, porque a própria família tinha muito preconceito, né? Então, a luta, né, de pessoas, né, fazendo manifestações, né, porque infelizmente ainda, não só no Brasil, como em todo o mundo, as pessoas conseguem direitos a partir de lutas, protestos, manifestações. Então, assim, a luta de algumas famílias, não, eu não quero que meu filho fique preso dentro de casa, eu quero que ele tenha direitos como todas as outras crianças, né? Então, isso foi fazendo as outras famílias refletirem, né? Que é verdade, poxa, né? Então, as famílias começaram a refletir. E aí começou a ter essa luta, até que surgiu aí o Estatuto aí da Pessoa com Deficiência, né? Que vem para garantir esses direitos, né? Das crianças e todas as pessoas com deficiência de ter direitos como todas as outras pessoas. Perfeito. Dona Dilza, eu queria fazer uma pergunta para a senhora, já pegando esse link da pessoa, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. A senhora acha que foi importante, nesse primeiro momento, foi importante para melhorar essa inclusão desses alunos, ou seja, desse público no ensino regular? Essa conexão, essa interação com os demais alunos, foi de uma forma positiva ou negativa? Com certeza positiva. Embora hoje a gente ainda escuta muito dentro da escola que a inclusão é uma exclusão. Sim. Né? Não sei se você já ouviu esse termo. Nós ouvimos muitas vezes até de educadores, né? Dizer que a inclusão é uma exclusão, porque os professores, educadores, eles fazem a pedagogia, eles vão para a sala de aula, né? E por conta da inclusão, a escola tem que incluir todos, né? Tanto a pessoa com deficiência, quanto todas as pessoas, todo cidadão, toda criança, ela é um ser único, singular, com toda a sua história, sua origem, sua cultura, né? Então, e ela tem o direito de ser incluída, porque o Estatuto, ele garante isso, né? Não só para a pessoa com deficiência. Então, o que acontece? Nós professores fizemos a pedagogia, alguns optam por fazer a especialização, mas não é algo obrigatório, né? Então, o que acontece? Pelo fato de não conhecer, de não saber falar Libras, um professor não vai conseguir, né, dar aula para um aluno surdo, né? Mas
o estatuto também garante que um aluno surdo tem o direito de ter um intérprete Isso é muito na sala de muito aula. bom. Mas, infelizmente, a nossa realidade ainda tá falha nesse sentido, né? Como a questão do professor de Libras, né? Da questão da inclusão em geral. Mas o estatuto, sim, é muito importante. Por quê? Porque trouxe a criança deficiente para dentro da escola, para ela conviver com seus pares, né? Para ela poder interagir com outras crianças, né? Porque ela tem o mesmo direito, né? Perfeito. Então, ele foi um marco muito importante para trazer a criança para conviver com os pares, né? Com as crianças da mesma idade e com os adultos, que não é a família deles. Porque ter outras culturas, né? Acesso a outra cultura. Perfeito. Nossa, é muito bom estar ouvindo isso. Por quê? Porque quando falamos em inclusão, né, quando a gente fala do autismo, não é só o autismo também que é uma deficiência, certo? Mas olha como é importante o estatuto. Ele veio para nortear direitos e deveres. E às vezes é difícil, principalmente no Brasil, a gente está dentro de uma escola, e até a questão da nossa próxima pergunta, né? Com a sua experiência, com a sua vivência no seu dia a dia, as adaptações são necessárias para receber esses alunos especiais? Com toda certeza. Com toda certeza. Como pode... vamos imaginar que eu tenho um cadeirante, né? E a minha escola tem escadas. Como que esse cadeirante vai fazer para ir para a sala dele? Então, assim, ainda temos falhas também na questão da arquitetura das Sim. escolas, né? Mas as escolas também estão se adaptando, porque o estatuto está aí para garantir isso, para garantir essa inclusão para o deficiente. Eu fiquei sabendo também, que a gente estava fazendo, por trás dos bastidores, a dona Dilza comentou que na escola onde ela leciona, recentemente chegou material de apoio para o público autista. É isso mesmo? Sim, sim. Então, assim, com autismo a gente trabalha depende do grau, né? Porque tem o leve, tem o moderado, tem o severo. Perfeito. Então, o que acontece? Com os alunos, a gente percebeu que o aluno com autismo, com grau leve, o professor consegue lidar melhor, ele fica quietinho no canto dele, né? Ele é mais quieto, ele é mais reservado. Agora, o aluno, a gente tem percebido no nosso dia a dia, que o aluno com um grau severo, eles têm que ter a rotina. Então, ele tem uma rotina, por exemplo, se ele gosta de banana, ele não vai comer outra coisa na merenda, ele só vai comer banana. E se a merendeira tentar dar outra coisa, ele vai fazer um escândalo, né? Então, assim, às vezes ele não suporta o barulho. Então, a molecada, a criança começa a falar, aí ele já tampa o ouvido, né? Então, a gente percebendo isso, a gente foi nos adaptando, nos organizando para conseguir fazer com que a rotina, com que tenha rotina, porque ele segue uma rotina. Ele precisa de uma rotina para se adaptar. Na questão da aprendizagem também, a gente tem percebido que trabalhar com as fichas, às vezes mostrar o que está sentindo, né? Porque quando ele está nervoso, não adianta você estar conversando, né? Então a gente trabalha com ficha, a gente mostra as fichas e mostra para eles mostrarem o que eles estão sentindo, que às vezes eles não conseguem falar. Perfeito. E aproveitando esse gancho, né? A senhora como docente, né, psicóloga, já uma pessoa que já está atuante já há bastante tempo, né, na área pública, na área da educação, a senhora acha que o corpo docente hoje está preparado para receber esse tipo de aluno com esse tipo de deficiência em específico, no caso o autismo? Infelizmente não. Infelizmente é uma dura realidade. Ainda, eu me incluo também, né? Sim. Não, nós, professores, né, educadores, inclusive escola no geral, sim, precisamos buscar, nos adaptar. Eu digo que o conhecimento, ele é necessário. O professor, ele nunca vai parar de estudar. Ele é igual Sim. médico.
Ele precisa estar se atualizando constantemente, porque todo aluno, cada aluno é um aluno, cada criança é uma criança, cada deficiência. E o autismo, não adianta você falar assim, todo autismo ele tem o mesmo comportamento, ele não tem o mesmo comportamento. Então nós, professores, ainda somos falhos nessa questão, né, de receber o aluno autista, por falta de preparo mesmo, por falta de formação, e o que é preciso é a formação, a especialização. Correto. Então a senhora pode me... Então eu posso dizer no sentido que nós já temos o estatuto que norteia, né, dá deveres e direitos para o público em específico, as pessoa com deficiência, porque a gente não pode dizer, não, é pessoa com deficiência. Uhum. E aí tem a sua subclassificação, Sim. interna ou externa, ou aquilo que eu vejo e aquilo que eu não vejo, né? Sim. Então, a grosso modo, seria interessante também uma parceria, né? Buscar essa parceria, né? Essa parceria público-privado, para trabalhar não só a questão do autismo, mas de uma forma geral, criar ferramentas de incentivo para esse profissional, para ele poder trabalhar com esse público. Sim. Eu sei que na prefeitura tem as salas de recurso. Correto. Né? Na prefeitura de São Paulo eu sei que tem. Eu trabalho na rede estadual, né? E infelizmente na rede estadual não tem a sala de recurso, né? Então assim, tem que ter a rede de apoio, né? Para estar encaminhando essa criança, porque assim, hoje a criança com deficiência, seja um autista, ou seja outro, ele tem direito preferencialmente na rede regular de ensino. Porém, ele tem também o direito à dupla matrícula. Ele pode também ser encaminhado e matriculado numa vamos dizer, o surdo. Vamos pegar o exemplo surdo. Ele pode ser matriculado numa escola para ele estar tendo contato com a língua dele. O autismo é a mesma coisa. Ele tem o direito, preferencialmente, que a lei garante isso. Mas ele também a escola deve, né, ter parcerias para estar encaminhando essa criança, caso necessário, e a família também, né, porque não é só a escola que tem que decidir, a família também, para estar fazendo outro acompanhamento paralelo. Nossa, como é importante. Muito, muito. Nossa, a senhora vê, né, dona Dilsa, eu conversando com a senhora, nesse pouco espaço de tempo, olha quanta informação que a gente está falando do autismo, certo? Mas olha como é importante a gente saber dessas salas multifuncionais, salas de recurso, como é importante entender que o aluno, né, o aluno com deficiência, ele tem esse direito e muitas vezes a família não sabe, por falta de acesso à informação. Sim. Nossa, é muito bom mesmo. E eu queria lhe perguntar uma coisa também, mas eu acho que a senhora a gente acabou respondendo, né? De que maneira a escola pode contribuir no processo do aprendizado do aluno com autismo? Sim, a escola ela pode contribuir, a gestora, buscando parcerias, buscando formação, levando formação, seja nos ATPCs, LTPCs, que é o horário de formação pedagógica dos professores. Sim. Levando palestrantes que conhecem sobre o assunto, né? Como no caso da gravidez na adolescência, né? Só para pegar um ganchinho, né? Pode falar. Pegar um palestrante da área da saúde, levar lá e conversar com os professores. Isso é muito bom, né? Para estar explicando como lidar, tá levando formação, teoria, né? Para a equipe, né? Docente. E incentivando, porque quando vem um palestrante lá, por exemplo, vamos falar do autismo. Olha, pessoal, o autismo, assim, isso, tem isso, assim, tem um grau assim, assim, assado. Fomentar a curiosidade docente para ele buscar. Porque é claro que uma palestra não vai dar conta da complexidade que é o autismo. Mas de fomentar, de gerar curiosidade. Eu me recordei agora, quando a gente estava conversando nos bastidores, que você comentou que um professor te incentivou a você fazer pedagogia. Sim. Eu trago a minha história também. Uma professora
de história no supletivo, porque eu fiz supletivo, né? Ela foi a minha incentivadora para escolher a docência. Né? Então eu digo assim, o que precisa é formação. Primeiro nos HTPCs, que são horários de formação pedagógica, né? A equipe gestora, lá, coordenadora, diretora, buscar profissionais que conhecem sobre o autismo, fazer palestras, dar formação na HTPC para fomentar a curiosidade para esse profissional e buscar uma formação. É só assim que a gente vai conseguir garantir esse direito, porque é direito. A gente tem que garantir esse direito do aluno autista ou com qualquer outra deficiência a realmente ser incluído. Perfeito, dona Dilson. E pegando esse gancho, que eu acho isso fundamental, porque a gente tem que ter essas parcerias, porque, como a senhora citou anteriormente, né, até nos bastidores nós conversamos, o profissional de educação, o profissional médico, ele tem que estar em constante atualização. Eu sempre digo, você saiu da faculdade, não adianta, você tem que estar sempre se atualizando constantemente. Eu sempre digo que é um processo contínuo. Né? Formação contínua. Isso, como diz na filosofia japonesa, né? A filosofia do Kaizen, a busca do melhoramento contínuo. Então, o professor ele está num fluxo contínuo, ele está naquele processo. Então, eu acredito que ele precisa sim ser incentivado, buscar novas tecnologias, dar apoio para esse docente, porque, poxa vida, ele está numa sala de aula, e se ele não tiver esse apoio, como é que ele vai trabalhar esse aluno? Como que ele vai poder receber esse aluno e fazer um trabalho pedagógico de forma coerente? Não é verdade? E aí, pegando esse gancho, a tecnologia hoje, ela pode ajudar na educação da criança autista? Com toda certeza. Com toda certeza. É algo ainda muito novo na educação. Né? Essa pandemia, ela teve um lado positivo, porque por conta do ensino remoto, né, que as crianças não podem ir para a escola, as escolas fechadas, quase 2 anos, agora que está retornando aos pouquinhos, né? E tem rede que ainda não voltou, por exemplo, eu na educação infantil ainda não voltei, vou voltar segunda, mas as crianças só dia 18. Então, isso, o lado positivo, não estou falando que a pandemia foi positiva, mas assim, o lado das crianças ficarem em casa forçou o poder público a garantir a questão de rede de internet, né, de material de computador, de chip. Não teve crianças aí que receberam chip, as crianças de baixa renda, nós professores também recebemos. Então a tecnologia ajuda sim, por quê? Porque favorece a nossa didática na sala de aula. Perfeito, né? perfeito. Favorece a nossa didática na sala de aula para trazer até conteúdos, porque assim, a cor, né? É diferente o professor ali falando com os e giz. Quando a gente traz um recurso de vídeo, quando a gente traz um recurso de áudio lá na tela, a aprendizagem ela se torna mais significativa. Nossa, e assim, ela se torna muito mais proveitosa, Sim. porque quando a gente trabalha não só com autismo, né, como a gente vem falando, mas de uma forma geral, quando a gente tem a tecnologia a favor, a gente consegue ter um rendimento muito mais assertivo, muito mais positivo. Com certeza. Né? Porque, como a dona Dilza falou, com a pandemia veio pontos positivos. Que foi o quê? O governo viu, opa, eu tenho que começar a investir pesado nessas tecnologias. Sim. Porque senão eu vou perder esse aluno, vou perder esse grupo no coletivo. E sabe que foi tão interessante essas novas tecnologias, igual o Estado já voltou. Sim. Com força total, né? Só que não é 100%, é 100% dividido as turmas, 50% no dia e 50% no outro. Então o que acontece? Eu percebo que a criança ela aprende melhor, tanto o aluno com deficiência quanto o aluno que não tem a deficiência. Sim. Porque é uma outra ferramenta, as cores chamam atenção, ali a gente consegue fazer pesquisa na hora, né? A gente consegue fazer pesquisa, a criança surge uma curiosidade, a gente já consegue sanar essa curiosidade, não precisa esperar chegar em casa para pesquisar sobre o assunto. Então as tecnologias elas têm ajudado muito, muito no processo de ensino-aprendizagem. Perfeito. E dona Dilza,
analisando tudo que a senhora falou, conhecer esse estudante, né, esse estudante específico com autismo, né, de forma integral, é importante para traçar a melhor forma de aprendizado? Ou seja, eu vejo que a senhora fala de uma forma bem ampla, eu vejo que a senhora já tem um pouco disso, tem essa experiência, já tem essa vivência, mas, como a senhora falou anteriormente, traçar individualmente ou o grupo é a melhor forma de conhecer ou não? Como que a senhora poderia me dar exemplo? A senhora traçaria de forma individual ou em grupo? Não, em grupo. Conhecer o estudante, o perfil do meu aluno ali com autismo é de extrema importância. O aluno, eu costumo dizer, o aluno, ele não é do professor, ele é da escola. Perfeito. Ele é da escola. Então, assim, vamos supor, eu sou da seguinte opinião. Eu tô com um aluno com autismo, eu não conheço muito bem, mas sempre vai ter um ali no quadro docente ou na equipe que vai conhecer um pouquinho mais, porque nós estamos sempre em formação. Só que cada professor, ele escolhe uma determinada área, né? Igual, eu sou... A área que eu me especializei é na área da neuroeducação, de detectar os problemas de aprendizagem. Então, entra na inclusão, né? Mas não exatamente na questão da deficiência. Então, o que acontece? Cada professor, ele busca uma formação que ele gosta. Então, assim, levaria, né, o caso para o quadro. Por isso que eu falo, as formações de HTPC são 2 vezes por semana, 1 hora. Então, pensa, 2 vezes por semana, levar assim, olha, o professor tal tá com um aluno autista, ela não está sabendo lidar, ela não está sabendo como conduzir, né? Como ensinar essa criança. Sim. E aí, grupo, o que vocês podem fazer para colaborar? O grupo vai trazer ideias. Olha, trabalha assim, usa essa metodologia, usa essa didática, tenta fazer isso aqui. Então, essa troca nos horários de formação de HTPC, ela é extremamente importante, rica. Perfeito. Né? E tem ajudado bastante. Como educadora, a senhora acredita que é importante a escola estar livre de preconceitos? Fomentar um ambiente livre de preconceitos? Porque quando recebemos esse aluno com autismo, ou cadeirante, ou deficiente visual, né? É importante livrar, a escola está preparada de uma forma geral para livrar esse tipo de preconceito. Ela consegue fazer um trabalho mais forte ou não, ou ela deixa como está e ponto final. Não, a escola, eu desconheço uma escola que tenha essa questão do preconceito, até porque Perfeito. A lei garante. A lei garante que a escola, ela não pode recusar matrícula, seja qualquer deficiência que for. Sim. Então, a escola, ela é obrigada a receber, porque é um direito. A educação, ela é um direito subjetivo do aluno. Independente do seu credo, da sua religião, da sua deficiência, da sua moradia, da sua classe social. Então, é um direito subjetivo. Está na Constituição, né? Está na Constituição, está na LDB, está na lei no Estatuto do Deficiente. É um direito subjetivo. Perfeito. Então, nós, escola, educadores, equipe gestora, a gente tem que... O nosso PPP, o nosso planejamento anual e as nossas avaliações, todas as avaliações, que a avaliação ela é um processo contínuo e formativo. Hoje, a avaliação ela não pode ser uma avaliação punitiva, como antigamente, eu vou te avaliar para dar uma nota para você passar ou repetir. Não tem, não é mais assim. Hoje a avaliação ela é formativa, ela é contínua e ela é em processo. Tanto que hoje a educação ela é separada em ciclos de aprendizagem. Então, o ciclo de alfabetização ele é 3 anos, primeiro, segundo, terceiro. Por quê? Porque antigamente se rotulava muito a questão do rótulo, né? Isso. Do preconceito. As classes eram separadas em A, B, C, D e F. O aluno da classe A era bom, o da classe F lá atrás era o ruim. Hoje não. Hoje o aluno tem que ser incluído, não tem esse negócio de sala A, B, C. É todos.
ele é um grupo heterogêneo e ele todos têm os direitos garantidos em lei. Somos iguais, então. Somos iguais. Perfeito. E a escola não pode adotar postura de preconceito. Muito bom, muito Né? bom. Tanto que se isso acontecer, o pai, a criança, ela tem o direito de buscar os direitos dela, porque são garantidos em lei. Perfeito. Né? O aluno hoje tem até direito de questionar até a sua avaliação. Vamos supor, o professor ele deu nota vermelha. O aluno tem o direito de questionar por que vermelha, se eu fiz. Né? Então, hoje a lei dá esse direito. Hoje o direito é do aluno. A escola tem que se adaptar, tem que se organizar, tem que estudar, tem que buscar formação para a garantia do direito do aluno. O aluno ele é o centro da aprendizagem. Perfeito. Dona Dilza, então, pegando esse gancho dessa pergunta que eu fiz para a senhora, então a senhora acha que a parceria entre a escola e a família pode trazer bons resultados para essa criança com deficiência, em específico o autismo? Com certeza. A parceria escola-família ela é fundamental. Fundamental por quê? Porque a escola, a família, ela é responsável pela, como que eu posso dizer, pela formação de caráter, da moral, né, da criança. A escola, ela vai estar responsável por, como que eu posso dizer, trazer o conhecimento intelectual. Então essa parceria, às vezes a criança com um certo comportamento, a família, ela contribui nesse diálogo. Olha, hoje eu percebi que o Joãozinho, ele estava tristinho, né? Ou, hoje eu percebi que ele não estava muito afim. Então, assim, é fundamental esse diálogo para que para que a criança avance, para que a criança tenha uma aprendizagem com qualidade, uma aprendizagem significativa. Foi muito bom, porque olha como é importante essa parceria, né? Muito Entre a família e a escola, né? E a gente também não pode deixar de pensar, né? Poxa vida, porque eles estão dia a dia com a criança ali, né? Eles sabem como que a criança se comporta, como que a criança fica de uma forma geral. O professor faz parte desse processo, mas quando tem essa comunicação, né? Essa forma de interagir um com o outro, eu acredito que, no meu entender, e a senhora respondeu de forma muito positiva, vai trazer um ótimo resultado. Sim. Não é verdade? Com toda certeza. E ainda, continuando esse gancho dessa pergunta, eu vejo que a escola ela é o ponto crucial, a família junto com a escola é o ponto crucial para preparar esse indivíduo aí para a vida profissional dele, para a vida pessoal, porque a gente tratar com o autismo ou a deficiência de uma forma geral como se fosse uma doença que ela tinha que jogar no buraco, trancar a chave e acabou. Hoje já não é mais isso. Né? Já tem estudos que comprovam que dá para ter uma vida com qualidade, né? Uma vida com respeito, dignidade, né? Que são os pilares, né? A base da nossa Constituição, né? Do indivíduo, não é isso? E aí eu vejo assim, a escola da senhora, a instituição, ela está preparada para essa inclusão dessa criança na escola? Assim, está se preparando, mas eu vejo ainda muita falha, né? Muita falha em questão de conhecimento. Perfeito. Né? Em conhecimento, embora hoje, assim, antigamente a gente não ouvia falar sobre autismo, a gente ouvia falar da deficiência mental, da deficiência física, né? Da cegueira, que hoje é o cego, né? O surdo, mas assim, a gente não ouvia falar dos transtornos globais do desenvolvimento, né? Que o autismo ele se enquadra aí. Então não se falavam, né? Não se falava, e hoje eu percebo que tem muitas crianças autistas na escola e a escola ainda não está preparada, né? Mas eu acredito que está no caminho, porque como a lei garante, então a escola tem que se adaptar. Perfeito, dona Dilza. E para finalizar, dona Dilza, eu queria saber da senhora quais as atitudes concretas, né, que a senhora como pessoa, como pedagoga, né, como educadora vê, né, quais são as atitudes concretas que devem ser tomadas para deixar o ambiente mais inclusivo?
Ou seja, a senhora falou agora, né? Realmente, a escola, a gente tem uma demanda muito grande desse público, a escola está se adaptando, mas agora, no instante momento, quais são as atitudes concretas que a senhora acha que precisaria ter para melhorar a inclusão desse aluno nessa instituição, nessa escola de uma forma geral? A gente está falando de uma forma geral. Sim, sim. Né? Eu diria, o primeiro tópico que eu diria, a humanidade. Perfeito. Né? Ter humanidade para acolher esse sujeito, que é um sujeito de direito. Empatia, para tentar entender, buscar. Eu vou buscar conhecer, para mim, aprender a lidar. E o conhecimento, porque sem o conhecimento, sem essa busca pelo conhecimento, a gente não vai chegar a lugar nenhum, vai ficar patinando. Eu tenho uma fala que eu digo que o conhecimento ele liberta. E ele liberta de verdade. Perfeito. Então, a busca por formação tem que ser contínua. Eu não posso ficar no comodismo e falar, não, isso não é problema meu. Isso é problema meu? Sim. Então, eu faço parte desse processo. Eu vou buscar, eu vou incentivar os meus pares, né, no caso os docentes, a buscar formação também. Nossa, dona Dilza, eu estou muito feliz e honrado e extremamente agradecido por a senhora ter cedido o seu tempo precioso, porque eu também sei que a senhora, como professora, como psicóloga, chefe de família, né, avó, está com a vida corrida. Assim, eu quero agradecer em nome da Faculdade Católica Paulista por ter dado essa oportunidade para mim, estagiário William Caetano de Souza, né, tá vindo fazer essa entrevista com a senhora sobre o autismo. Eu quero agradecer também a assistente social, pedagoga, né, a Egli Gonçalves, fundadora do Instituto Andorinhas Baltazar, tá? Que cedeu espaço para poder fazer essa entrevista com essa pessoa maravilhosa, porque é muito fácil falar que está fazendo pedagogia. O difícil é fazer o que elas fazem, que é ensinar, fazer parte do processo. Fazer parte do processo é muito mais complexo, muito mais difícil, né? Então, agradeço a todos. Uma boa noite. Obrigado. Boa noite. Eu também agradeço, William, pelas perguntas, pela reflexão, né? Foi um diálogo bem reflexivo, né? Peço desculpa pelo atraso, né? Porque eu além de ser pedagoga, psicóloga, mãe, vó, esposa, eu também sou pós-graduanda em psicoterapia de família, né? E hoje eu estava em estágio de atendimento de família. E aí terminou meu estágio 3 horas, o atendimento em si com a família de 2 horas e meia, depois tem a parte de relatório, né? Então, mas foi uma honra. Muito obrigado, viu? Um prazer muito grande. Eu amo a educação, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho sede de conhecimento, né? E brigo pela inclusão, né? E falo que a gente tem que conhecer, né? Temos que procurar, estudar, nos formar, porque o conhecimento ele liberta e ele contribui com a formação do outro. Tá certo, então.